Vamos ver agora como é que ficam a transformada de Laplace de algumas funções que a gente encontra frequentemente, né, na análise de circuitos, né, ou na engenharia como um todo, né? A gente vai ver algumas equações agora e depois a gente vai ver outras aí. Então, por exemplo, a função de grau unitário. A função de grau unitário, ela representa o momento lá em que uma chave é ligada, por exemplo, e aí eu tenho uma fonte atuando no meu circuito. A partir do instante t igual a zero, aquela chave é ligada. Então, ela representa, a gente utiliza a função de grau unitário aí para representar uma mudança de comportamento no meu circuito a partir de um determinado instante de um t igual a zero, né? Então, se a gente aplicar a transformada à função u de t, certo? Por definição vai ser, eu tenho que resolver a integral e vamos dizer aqui que a gente está interessado, né? Aplicando a integral da própria integral da função de grau unitário, né? Os meus limites de integração fica limitado a zero, pegando a condição inicial em zero menos, até infinito da função. Isso aqui sempre faz parte da definição, a e menos s de t, multiplicando, faz parte da definição da transformada de Laplace, vezes a própria função, que nesse caso eu estou fazendo a transformada da u de t, né? Só para representar aqui a própria u de t. Então, para esse espaço, esse intervalo de integração aqui, para 0 mais, o de t vale simplesmente 1. Então, eu posso simplesmente representar aqui que é a integral de 0 até infinito de simplesmente e na menos st, certo? Porque o de t vale 1. Então, eu tenho que resolver a transformada de Laplace da função de grau unitário é essa integral aqui, né? No domínio do tempo, eu tenho e na menos s de t, isso é igual a menos 1 sobre s vezes a própria função e na menos s de t. Nos limites aí aplicados, limites de integração t0 igual a zero até infinito, né? E aí a gente faz uma ressalva aqui para s, né, desde que s, esse valor de s aqui, ele seja, na verdade, rigorosamente a parte real de s, porque ele é um valor complexo, for maior do que zero, né? Então essa exponencial aqui, quando t igual a infinito, né, e elevado na menos um valor muito grande, infinito, é s positivo vezes infinito dá um valor infinito, então elevado na menos infinito dá simplesmente zero. Então eu tenho lá que a transformada, continuando aqui, né, é igual a menos 1 sobre s, o primeiro intervalo lá dá um valor zero, e elevado na menos infinito é um valor nulo, e elevado na zero, né, é 1, então menos 1, ou seja, eu tenho que a transformada da função de grau unitário é simplesmente 1 sobre s, né? Então, aí a gente representa aqui, vou escrever de outra cor, a transformada de u de t do domínio do tempo para o domínio da frequência, né, vale simplesmente 1 sobre s. E é uma forma de representar que as duas funções são pares, né? O que a gente diz que é um par? Bom, se eu sei que a transformada de u de t é igual a 1 sobre s, então, né, logicamente, que se eu aplicar a transformada inversa de 1 sobre s,
eu tenho que obter qual função? Eu tenho que obter a função u de t no tempo. Então, se eu fizer a transformada inversa de 1 sobre s, né, eu estou voltando do domínio da frequência, eu obtenho a função degrau u de t. Ou seja, eu não preciso aplicar aquela integral lá da definição da variável inversa para descobrir uma variável, ou para descobrir a transformada inversa, né, de qualquer função. Então a gente vai ver que as funções ou os comportamentos que a gente encontra em circuitos mais comuns, a gente pode basicamente encontrar por outros meios aí a transformada inversa, né? A gente pode definir elas dessa forma. Então aqui eu tenho a transformada inversa de 1 sobre s é igual à função degrau unitário. E a transformada du de t da função degrau unitário é 1 sobre s. E aí a gente diz que essas duas expressões, né, u de t, ela forma um par transformada, e a gente usa essa notação aqui também para vocês podem encontrar aí essa notação aqui para se referir a que as duas expressões formam um par de transformadas, né? A gente utiliza um par de transformadas de Laplace. O de t forma o par de transformadas de Laplace com a expressão 1 sobre s, né? Certo? Então a transformada de u de t do degrau unitário é simplesmente 1 sobre s, a transformada unilateral, né? Outra função bastante comum, na verdade, que é bastante empregada na engenharia, é a chamada função impulso unitário. Essa função aqui é possível que vocês não tenham se deparado com ela ainda, então vamos definir ela aqui. A função impulso unitário, ela é representada aqui por um delta, essa letra grega, delta, de t menos t0, certo? E a função impulso unitário, ela na verdade, né, por definição, o termo função, ela não é uma função porque ela não é contínua, mas ela tem uma descontinuidade, que é ela vale zero, tá? Para qualquer instante, para qualquer momento t que seja diferente desse t0 aqui, ó, certo? Então ela simplesmente vale zero. E ela vale 1, não é que ela vale 1, a integral dela em torno desse t, desse t0 aí menos um epsilon, esse epsilon aqui é um valor muito pequeno, por exemplo, um instante imediatamente antes de t0, seria um t0 menos, né? E depois de t0 mais, se eu fizer a integração dessa função impulso, né, no tempo, essa integral aqui vale 1, tá? Então, o que isso significa? O que isso tenta representar? Uma função que, para qualquer instante de tempo que é diferente desse t0 aqui, ela vale zero, ela é nula. E exatamente, ou em torno desse instante t0, ela tem uma área que vale 1. A integral, né? A integral no tempo define a área. Então, se eu tentar desenhar um gráfico da função impulso unitário, certo? Ela vale zero para qualquer instante diferente de t0. E aí aqui nesse instante t0, ela tem uma amplitude infinitamente grande, certo? Que extrapola aqui a escala teria que desenhar aqui uma amplitude infinita, né? E aí depois desse instante t0, ela volta para zero, certo? Ora, eu não consigo representar ou desenhar aqui uma função, né? Um pico aqui, um impulso que tenha uma amplitude infinita mesmo, né? Mas se ele é
por definição, né, essa definição matemática, a área desse impulso aqui, ele é igual a 1, e esse t0 é só um instante, né? Então ele tem que ter uma amplitude infinita para que essa integral aqui possa ser igual a 1. Se ele não tem largura nenhuma, se a largura dele é epsilon, vamos dizer 2 vezes epsilon aqui, mas esse epsilon é muito, muito, muito pequeno, tendendo a zero, né? Então essa amplitude tem que ser tendendo ao infinito para que essa integral seja 1. O que essa função representa, né, na prática? A função impulso unitário, essa forma de representação, ela representa qualquer distúrbio transitório que seja instantâneo, que ele tenha uma curtíssima duração no sistema, uma perturbação muito curta, né? E ela causa uma perturbação, uma sobretensão ou alguma sobrecorrente no circuito só naquele dado instante de tempo, por exemplo, um curto-circuito ou um raio nas proximidades de uma linha elétrica, enfim. E ele dura um intervalo de tempo muito pequeno, né? Mas ele causa um distúrbio imensamente grande, né? Então, uma amplitude aí tendendo ao infinito e uma duração tendendo a zero. Uma duração é um impulso, é um evento ali de distúrbio que tem uma duração extremamente curta, né, para um circuito. Então, a gente acaba empregando isso na engenharia, né, para representar esses distúrbios que são que ocorrem nos sistemas e que têm uma duração extremamente pequena, né? Então, por definição, essa é a função impulso unitário, certo? Representada aqui por um delta, esse delta t menos t0. Então, se esse t0 aqui ele for, vamos dizer, um delta t menos t0 de 5 segundos. Então, quer dizer que no instante 5 segundos houve um distúrbio lá que teve um impulso no meu sistema com uma amplitude infinitamente grande, mas uma duração muito pequena, né? Para qualquer tempo aqui diferente desse instante 5 segundos, o delta de t menos 5, ele vale zero, certo? Para qualquer instante diferente de 5. Para o instante exatamente t igual a 5, né? T igual a 5, essa função ela tende ao infinito. A amplitude dela tende ao infinito, ou seja, tende a um valor muito, muito grande comparado com as demais grandezas do meu presente no meu sistema, tá? Bom, então essa é a definição, por definição, a função impulso unitário, que ela representa aí distúrbios e tem outras aplicações também para fazer o chamado peneiramento de sinais, mas isso é assunto para outras disciplinas aí. Tá? A transformada de Laplace, então, da função impulso unitário, certo? Então, ela é transformada de zero até infinito, de e na menos s de t, vezes essa função. Essa aqui é a definição da transformada de Laplace, ok? Agora, veja bem, a gente acabou de definir esse delta t menos t0, a função impulso, como ela vale zero para qualquer instante diferente de t0. Então, essa expressão aqui, ó, e na menos s dt vezes a função impulso, ela também vale zero, né? Também é igual a zero para qualquer tempo diferente de t0. Exatamente no tempo, ou no instante t igual a t0, essa função aqui, ó, essa expressão vale simplesmente e na menos st, vezes 1, porque a função impulso vale 1 só para esse instante. Ou seja, e nesse instante aqui, t igual a t0. Então,
a integral dessa função aqui, vamos pensar assim, ó. Se eu considerar todos os instantes aqui, fazer essa integração para todos os instantes, exceto para t0, a soma dessa integral é nula, é zero. A área dessa integral aqui, dessa função, é zero, né? Eu estou multiplicando e na menos s de t vezes a função impulso. Agora, se eu pegar e fizer a área desse gráfico aqui, ó, ou a integral, né, de e na menos s de t, só para o instante t0, para o momento t0, a amplitude da função de grau unitário tende a infinito, né? Então, só que com uma duração, uma largura muito curta. Então, a minha função aqui, e na menos s de t0, ela tende ao valor, a integral dessa expressão tende exatamente a esse valor aqui. Então, como eu só tenho o valor existente para delta, para a função impulso, no instante que t é igual a t0, né, a integral, essa integral aqui, ela só tem o valor presente exatamente quando t é igual a t0, e esse valor é justamente a magnitude de e elevado na menos s de t0. Então, a transformada dessa função impulso, que a gente acabou de definir, né? Vocês devem ter visto a definição pela primeira vez da função impulso, né? A transformada de Laplace dela para o domínio da frequência, vale e na menos s de t0. Por quê? Porque essa integral ela só existe exatamente no instante t igual a t0. Para qualquer outro instante, de 0 até infinito, essa integral aqui é nula, vale zero. Então, só no instante t igual a t0 é que eu tenho um valor diferente de zero para essa integral, e esse valor é exatamente, então, se eu integrar ao longo de todo esse intervalo, eu só tenho um único valor presente, que é o e na menos s t0. Então, essas duas funções aqui, a delta, a impulso unitário, t menos t0, ela forma um par de transformadas com essa exponencial e na menos s de t0. E t0 agora é um valor constante, né? Um valor qualquer. Então, a gente pode dizer também que se eu tiver a transformada inversa de uma função com essa característica aqui, ó, de um e elevado na menos s de t0, sendo t0 um valor constante, né? Então eu tenho que é a função de grau unitário, a função impulso unitário, que é o par dela, né? Então eu tenho a transformada da função impulso unitário é igual a e elevado na menos s de t0, e a transformada inversa é igual à própria função impulso unitário. Ok? Uma função aí bem mais comum da gente encontrar, né? A gente nos depara bem mais comumente na análise de circuito é a função exponencial. Opa. Então, uma função bem mais comum da gente encontrar, né? E aí vamos chamar uma função exponencial e na menos um alfa qualquer da t. Essa função exponencial, né? Se a gente aplicar
a transformada de Laplace unilateral, né? Eu quero só do instante 0 menos até o infinito. Então, eu multiplico pela exponencial que faz parte da transformada, e na menos s de t, e eu multiplico pela minha função, que é agora a função exponencial também, e na menos alfa de t. E faço essa integração aqui, né? Então, se eu tenho duas exponenciais, a gente pode representar elas como uma única base. Então, eu tenho e elevado na somatório dos expoentes aqui, menos s mais alfa vezes t, integrado em função dt, né? E aí a integral de uma exponencial aqui em função de t, ela é esse coeficiente aqui, s mais alfa, um valor constante, né, nessa integração. Então, eu tenho que isso aqui é igual a menos 1 sobre s mais alfa, vezes a minha própria função, e na menos s mais alfa dt. E aplicado aqueles limites de integração lá, t0 igual a 0 menos, e t igual a infinito. Então, essa exponencial aqui, quando t tende a infinito, t tende a infinito, lembrando que a gente está considerando aqui, se o s, a parte real, do s, ele é positivo, né? Então, esse valor aqui, e aí a gente tem que considerar também, se s mais alfa também são positivos, né? Vou fazer algumas considerações aqui. E s mais alfa também são positivos. Ou simplesmente S tem que ser maior do que menos alfa, ok? Aí eu tenho esse coeficiente aqui positivo, né? E aí, se eu elevar esse menos valor positivo aqui num limite de integração que tende a infinito, eu tenho um valor de uma exponencial tendendo a menos infinito. Então, é um valor zero nesse limite de integração. Fazendo essas considerações aqui, ou seja, S tendo que ser maior do que alfa, né? E para t igual a zero, então eu tenho todo esse exponencial aqui, vale simplesmente 1. Então, tenho menos 1. E aí a minha expressão fica limitada aqui a menos 1 sobre S mais alfa a menos 1. Ou seja, a transformada de Laplace da função e na menos alfa t, ela é igual a 1 sobre S mais alfa. Tá? Então, essa aqui é a transformada de uma função exponencial, e na menos alfa de t. E aí, também, a gente já tem aí, se essa aqui é a transformada da função e na menos alfa t, então, eu posso dizer que a transformada inversa de 1 sobre s mais alfa tem que ser essa função e na menos alfa, ou seja, a transformada inversa de 1 sobre s mais alfa deve ser igual a e na menos alfa t, certo?
E essa função exponencial é uma que a gente vai encontrar aí com bastante... pode encontrar aí com bastante frequência na análise de circuitos, né? Então aí a gente tem que a função e na menos alfa, ou função exponencial, ela forma um par transformado com a expressão aqui 1 sobre S mais alfa, sendo S a nossa frequência complexa e alfa esse coeficiente da exponencial aqui. Então as duas formam um par transformado, né? Mais uma função aqui para a gente dar uma olhada é a função rampa, que é simplesmente a função t, né? Se eu tenho lá um gráfico t, posso ter um coeficiente aqui, mas se eu tiver simplesmente t, eu tenho essa resposta, né? A função f de t é igual ao próprio t, né? Então, a transformada dessa função t, transformada unilateral, né? Ela é de 0 até infinito, da minha expressão e na menos s de t, que faz parte da transformada, vezes a função, que é o próprio t, dt. Tá? Aí isso aqui, essa integral aqui, se vocês olharem, procurarem numa tabela de integrais ou fizerem aí por integração por partes, né, aplicando os métodos aí, vão achar que sei lá, pegando eu peguei aqui de uma tabela, né, x e a na x dx, né, ele é igual a essa integral aqui indefinida e elevado a x dividido por a ao quadrado vezes ax menos 1, certo? Então, se eu aplicar aqui para essa expressão, eu vou ter que a integral, ou a nossa transformada da função t, simplesmente, ela vai ser igual a elevado na menos st dividido por s ao quadrado vezes menos st menos 1. Né? No caso, o nosso a aqui é menos s. Então, substituindo ali a no menos s e aplicando os limites de integração de 0 até infinito, a gente tem que essa expressão aqui para infinito, de novo, considerando parte real de s maior do que zero, né? Então esse termo aqui exponencial para o limite de integração infinito, ele tende a zero. Então toda a minha expressão aqui tende a zero. Então o primeiro termo para o limite de integração infinito é zero, menos quando o meu limite de integração é zero, essa exponencial aqui, ela tende para 1 sobre s ao quadrado, esse primeiro termo. E aqui, se eu tenho tempo igual a zero, por limite zero, essa parte aqui vale zero e menos 1. Então,
é isso aqui. Ou seja, a minha transformada da função t é 1 sobre s ao quadrado. Né? E aí, de novo, eu posso dizer que a transformada inversa, então, da expressão 1 sobre s ao quadrado, ela é igual a t. E aí as duas expressões formam um par transformado. Tem a transformada de t e a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. Então a gente já tem aí algumas funções que a gente vai encontrar com facilidade na análise de circuitos. Né? A função de grau unitário, a impulso é utilizada em alguns casos, a função exponencial, a gente vai ver, e a função rampa, ou simplesmente a função t aqui, né? E aí, se a gente tiver a combinação de qualquer uma dessas funções, que a gente já viu, a gente não vai fazer para todas as funções possíveis, né? Mas isso já tem tabelado, mas a gente só está querendo deduzir algumas aqui. Se a gente tiver a combinação, por exemplo, de uma função f1, que eu conheço a transformada, mais uma função f2, né, que eu também conheço a transformada, então eu posso, e eu quero a transformada dessas duas somadas, certo? Eu não preciso descobrir uma nova transformada. Eu posso, sabendo a transformada de f1 e a transformada de f2, eu tenho o resultado da transformada da soma das duas funções. Isso é dado pelo, né, teorema da linearidade. Da transformada. Que ela diz, né, o teorema da linearidade, a gente utiliza bastante, que se a gente tem a transformada, né, a transformada de Laplace da soma de duas ou mais funções é igual à soma das transformadas individuais de cada uma dessas funções. Né? Então, eu posso representar isso dessa forma aqui, a transformada de f1 de t mais uma f2 de t, né? Ela é dada, o teorema da linearidade me garante que eu posso simplesmente dizer que é igual à transformada de f1 de t mais a transformada de f2 de t. Então, se eu tiver lá a combinação de duas exponenciais, vamos dizer, a minha função v de t é uma exponencial de menos 5t mais uma outra exponencial de 6t, né? Então, eu consigo dizer que a transformada de v de t, ou simplesmente representar com a outra forma de notação v de s, né? Ela é igual, a mesma forma de representar v maiúsculo, só que de s, né? Isso aqui é igual ao dizer, usar essa notação aqui. Ela é igual à transformada de e na menos 5 de t, feita individualmente, mais a transformada de e na menos 6t. Né? E o mesmo vale para a transformada inversa. Se eu tenho lá aqui a minha função, ou a minha função v de t, ela é dada pela transformada inversa de uma vs qualquer, tá? Não necessariamente essa aqui que eu escrevi aqui em cima, tá? Uma função vs qualquer outra. E essa função vs é uma soma de outras funções. Eu posso escrever vs
como uma soma de uma V1 de S mais uma V2 de S, então também o teorema da linearidade garante que eu não preciso fazer a transformada inversa dessa função toda aqui, se eu posso fazer da soma delas, né? Se eu conheço essa função aqui, eu posso fazer então por termos, né? Ela é igual a transformada inversa de V1S mais a inversa de V2S. E também a linearidade aí da transformada, né? Ela também garante que se a gente tiver uma constante multiplicando a nossa função, né? Se a nossa função f de t ela for multiplicada por uma constante k, então se eu quero fazer a transformada de uma constante qualquer k multiplicada pela função f de t, certo? Se eu conheço a transformada só de f de t, eu tenho que a transformada desse k, essa constante multiplicada, é simplesmente a constante k multiplicando a transformada de f de t, certo? O mesmo teorema da linearidade na integração, por exemplo, se eu tenho uma constante na integração, né, ela pode, a gente diz sair da integral, mas não é sair da integral, é que a gente está multiplicando a constante pela função ou está multiplicando a constante pela integral da função. É a mesma coisa, são equivalentes, né? Então aqui também, na constante, né, na definição lá da transformada de Laplace, é como se ela, entre aspas, aí saísse da integral e ela pode simplesmente ser expressa aqui dessa forma, né? E na transformada inversa também, né? Se eu tiver a transformada inversa de uma função, de uma constante k vezes vs, né? Eu conheço a transformada de vs, ou eu consigo definir, eu posso dizer que é igual a k vezes a transformada inversa de vs, tendo em consideração que essa k é uma constante e que o teorema da linearidade me permite fazer isso aqui, ou seja, uma constante multiplicada pela função, a transformada, né, numa constante multiplicada pela função é igual a constante multiplicando a transformada da função, e a transformada inversa também. Ou, se a gente tiver a soma de dois termos, né, a transformada da soma de duas funções, f1 mais f2, ela também é igual, é equivalente à transformada de f1 mais a transformada de f2. Né? Então isso também vai ser bastante útil, a gente vai aplicar isso bastante nas nossas análises aí que a gente vai fazer utilizando a transformada de Laplace. A rigor, né, essa propriedade aqui da multiplicação pela constante, né, ela é dada, conhecida como propriedade da homogeneidade da transformada de Laplace, né? Só para complementar a informação. Então vamos dizer que a gente tenha, fazer um exemplozinho aqui, dada uma função gs no domínio da frequência igual a 7 sobre s menos 31 sobre s mais 17. E eu quero determinar a função g de t, ou transformada inversa, que é dado pela inversa dessa g de s aí, certo? Então, se eu quero definir a transformada inversa de g de s, eu posso dizer que ela é igual à transformada inversa dessa primeira parte, desse primeiro termo aqui, 7 sobre s,
menos a transformada inversa do segundo termo, 31 sobre S mais 17. Ok? E é isso aqui tudo, a soma disso aqui vai ser igual a g de t, a minha função g de t. Vou fazer aqui primeiro essa transformada inversa aqui. 7 vezes S, ou 7 sobre S, desculpa, a gente já viu uma função que que deu 1 sobre S, né, transformada. Quando a gente fez lá a dedução da transformada da função degrau unitário, a gente achou que a degrau unitário ela tem a transformada 1 sobre S. Então elas formam um par transformado. Então aqui ó, o 7 é como se fosse, é um coeficiente, é essa propriedade aqui da homogeneidade, né? É uma constante que está multiplicando a minha função. Então eu posso tirar esta função, vamos dizer assim, entre aspas, né, da minha transformada inversa e dizer que isso aqui é igual a 7 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. Né? E lá atrás a gente viu que a função U de t ela forma um par transformado com 1 sobre S, ou seja, a transformada inversa de 1 sobre S é igual a U de t, ou seja, a inversa dessa expressão aqui, 7 sobre S, é igual a 7 vezes a minha degrau unitário, U de t, ok? Essa é a primeira parte, então, da minha expressão aqui. Agora, a segunda parte, essa aqui. Então, quero definir a transformada inversa dessa segunda parte, que é 31 sobre S mais 17. 31 sobre S mais 17. De novo, ó, o 31, o numerador dessa expressão, é uma constante. É uma constante K que eu posso retirar da minha transformada inversa. Né? Então, eu tenho aqui 31 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 17, elas são iguais, são equivalentes. Né? E 1 sobre S mais um valor qualquer, uma constante, a gente também achou. A gente achou quando a gente fez a transformada da função exponencial. A gente aplicou a função exponencial, dado uma exponencial elevado na menos alfa de t, né? A gente achou aqui uma expressão dessa forma aqui, ó. Transformada de elevado na menos alfa de t é 1 sobre S mais alfa. Né? Então, e na menos alfa, sendo esse alfa uma constante, né, ela forma um par transformado com 1 sobre S mais alfa. Então, por comparação, né, qual que tem que ser a transformada inversa de 1 sobre S mais 17? A transformada inversa de 1 sobre S mais 17 tem que ser igual, meu alfa ó, é 17. Então, tem que ser igual a E elevado na menos alfa, ou seja, menos 17t. Ok? Então, aí multiplicado por essa constante aqui, 31. Então, tenho que a inversa do termo lá, 31 sobre S mais 17, vai dar igual a 31 vezes E elevado na menos 17t. Certo? Então, esse aqui é o segundo termo, e este aqui é o primeiro termo. Então, a minha função g de t no domínio da frequência, dado o g de s, né? G de t é igual a inversa, transformada inversa da minha g de s, que foi dada no problema, g de t vale, primeiro termo aqui, 7u
7 vezes a degrau unitário, menos 31 elevado na menos 17t. Certo? Só que a gente tem que tomar o cuidado seguinte, que a gente achou que a exponencial, quando a gente fez aqui, ó, a transformada de elevado na menos alfa de t, a gente fez a unilateral, né? Que é só de zero, só é válido para t maior do que zero, né? Então a gente tem que tomar o cuidado que essa transformada aqui, ó, a inversa, né? Essa transformada ela é válida só para t maior do que zero. Essa transformada aqui também é válida, a inversa é só para t maior do que zero, certo? Para t menor do que zero ela não é válida. Então, isso equivale aqui nessa aqui, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Que a gente, essas derivadas aqui, essa exponencial, ela é válida para t maior do que zero, certo? Para t menor do que zero, o valor aqui não é desconhecido. Ou eu posso representar aqui, ó, que essa parte, essa exponencial, ela também está multiplicada por uma função de grau unitário, porque antes de t igual a zero, eu desprezo ela, ou seja, eu anulo ela, né? Então, essa parte menos 31e na menos 17 de t, também multiplicado pela degrau unitário, ou seja, toda essa função aqui, g de t, eu posso representar simplesmente assim, 7 menos 31 vezes e na menos 17t. Tudo isso aqui multiplicado pela degrau unitário, ou seja, g de t antes de t igual a zero, né, ela é nula, não me interessa o resultado, o comportamento dela. E para t maior do que zero, aí eu tenho essa expressão aqui, né? Então, ou eu posso simplificar ainda de novo e dizer que g de t ela vai ser igual a 7 menos 31 vezes e na menos 17t para t maior do que zero. Então, esse g de t aqui vale essa expressão aqui, 7 menos 31 elevado a menos 17t para instantes t maior do que zero, maiores do que o meu instante considerado t igual a zero, ok? Porque a gente aplicou lá na definição sempre a transformada unilateral, né? Então, na transformada unilateral, quando a gente volta para o domínio do tempo, a gente tem que deixar bem claro que isso aqui é válido só para t maior do que zero, né? Então, uma forma de representar assim, ou a outra forma de representar dessa forma, certo? Que para a degrau unitária me diz que antes de t igual a zero, isso aqui é nulo, né? Estou desconsiderando essa expressão, toda essa expressão vale zero, então é nulo. E para t maior do que zero, isso aqui vale exatamente essa expressão aqui de baixo, ok? E a degrau unitário vale 1, então eu fico com essa equação, certo? Então,